Olá, estudantes da segunda série. Chegamos mais um fim de uma semana aí com 4 aulas. Eu sou a professora Ilana, aqui do Centro de Mídias, e hoje nós vamos aí para a nossa última aula de introdução, atividade 3. Eu vou pedir para o nosso diretor colocar aí a tela. O nosso aprofundamento é a matemática conectada, a unidade curricular é a educação financeira sustentável, e o nosso componente, educação financeira em conexão. Eu sempre vou estar lembrando vocês para a gente fixar aí esses nomes, até vocês, né, já estarem bastante propriedade aí com esses nomes, e nós aqui também do Centro de Mídias. Então, nosso aprofundamento é a conectada, a UC é a financeira sustentável e o componente é a educação financeira em conexão. Lembrando que dentro dessa UC, educação financeira sustentável, nós temos 4 componentes aí, a gente tem 4 componentes curriculares, né, 4CC, que é o empreendedorismo, que aqui no Centro de Mídias é o professor Tony, influência na mídia na vida dos jovens, que é a professora Fernanda, e fenômenos físicos, é a professora Viviane, aqui no Centro de Mídias. Pode ser que aí na escola de vocês seja o mesmo professor dando 2 ou 3 componentes curriculares e não tem problema, pode acontecer sim, mas aqui nós estamos divididos em 4 professores diferentes em cada componente aí nessa UC, Educação Financeira Sustentável. Então, nós estamos na atividade 3, terminando a introdução, então nós estamos aí no fim da introdução, lembrando que cada atividade, essa é a 3, né? Lembrando que cada atividade é dividida em 3 etapas: introdução, desenvolvimento e sistematização. A introdução aí é uma semana aí com 4 aulas, o desenvolvimento também e a sistematização também. Então, a gente está aí dividido em 3 etapas na atividade 3. A atividade 3 começou aí com um jogo de estratégia. Eu já quero agradecer muito o Heitor e a Suelen que estavam comigo aqui no estúdio e eles arrasaram aí no jogo. Vou falar mais sobre eles aí no decorrer dessa aula. Heitor e Suelen, um beijão para vocês. Muito, muito obrigada por estarem aqui no Centro de Mídias comigo. Vocês arrasaram, eles são da região de Caçapava, da Diretoria de Ensino de Taubaté. Obrigada à Diretoria de Ensino também, que fez o mundo aí para eles estarem aqui. Muito obrigada. Às vezes as coisas não dão muito certo, mas sempre acaba no final tudo ok e eles arrasaram. Heitor e Suelen, um beijo aí, um beijo para a segunda série de vocês aí. Um beijo para o professor deles, um fofo que estava aqui comigo, também não apareceu, mas ele estava aqui comigo. Então, nós estamos na atividade 3, na introdução, lembrando que ela é dividida em 3 etapas: introdução, desenvolvimento e sistematização. A atividade 3, nós começamos aí com o jogo. O jogo, a Suelen e o Heitor não deram nome para o jogo. Vamos ver se alguém tem alguma ideia, me mandem nas redes sociais como poderia chamar esse jogo. Esse jogo não tem nome ainda, eu aguardo aí uma contribuição aí de vocês, estudantes que estão me assistindo, como chama esse jogo da atividade 3, que está no mapa, o nosso caderninho aí do aprofundamento. Vamos então para a aula. Então, lidar com as finanças envolve outras variáveis que precisam ser analisadas, como necessidade de adquirir algo imediatamente em uma situação de emergência, condição de planejamento de compra, compreensão da própria situação financeira e a relação entre o que se recebe e as despesas que tem. Então, em outras aulas, em outros momentos, em outras atividades, né, subdivididas aí na atividade 1 e 2, nós falamos bastante de receita e despesa. Então, o que a gente recebe, né? A receita sempre aí é o que a gente recebe e a despesa aí é o que a gente gasta, o que entra e o que sai no nosso orçamento. Na atividade 1 a gente falou bastante de necessidade e desejo. Na atividade 2 a gente já fez uma busca, né, uma pesquisa aí de vídeos sobre o que era planejamento, o que era orçamento, que o orçamento estava dentro, né, do guarda-chuva que era o planejamento. Então, dentro do planejamento está o orçamento, e para você ter um bom planejamento, você tem que ter esse orçamento subdividido aí mensalmente. Então, nós aprendemos isso e agora a gente está começando a fazer um jogo para ver como que a gente
Qual a nossa relação com o que a gente recebe e as despesas que a gente tem? Qual a nossa condição de planejar uma compra e a compreensão da sua própria situação financeira? E a primeira, né, a necessidade de adquirir algo imediatamente em uma situação de emergência, que a gente sempre fala que a gente tem que guardar aí um dinheirinho para situações de emergência. Lembrando que essa situação de emergência não precisa ser necessariamente uma emergência negativa, uma doença, algo que alguém possa estar se machucando. Não, essa reserva de emergência pode ser também algo legal, algo que você quer muito, esteja numa promoção agora e a gente quer adquirir isso que está com um preço bem bacana. Então, essa emergência também é considerada aí uma compra imediata aí, certo? Então, nessa atividade 3, como que a gente lida com as finanças? Atividade 3 aí, ela começa com o jogo e já apresentando para vocês como lidar com as finanças, envolve outras variáveis que precisam ser analisadas. No caso aí eu coloquei 4, que consta aí no nosso material, que está disponível ao professor de vocês. Peça para eles para dar uma consultadinha. E aí, lá na escola, né, na sala de vocês tiveram que montar um tabuleiro. Eu dei até dicas, né, de como poderia ser o tabuleiro. Poderia ser aqui, ó, um quadrado com 20 casinhas, né, uma trilha aí com 20 casinhas. Mas que tinha que ter aí um início e um fim. Precisava ter um início e um fim. Obrigatoriamente precisava ter um início e um fim, com 20 casinhas aqui para a gente andar. Ele também, a trilha poderia ser assim, né, no formato de um S. Precisava ter um começo e um fim. A trilha do Heitor e da Suelen, que eles vieram jogar aqui comigo, se você quiser assistir, coloca lá no YouTube atividade 3, aula 2 e 3. Coloquem lá, vocês vão conseguir ver. A trilha deles foi assim, ó. Vou mostrar para vocês. Ela foi subdividida aí em quadradinhos. E eles fizeram esse caminho aqui, ó. Aí teve um fim e um início. Dentro aqui teve 20 casinhas, eles tiveram 20 casinhas para andar. Então aí tá a trilha, então a gente começou fazendo o jogo, eles jogaram, receberam R$1.000 cada um, e aí eles tinham que falar um desejo, o que eles queriam comprar aí com R$1.000. Na última rodada, o Heitor falou que queria comprar um celular e a Suelen disse que queria comprar um fone de ouvido. Óbvio que o fone de ouvido saiu mais barato do que o celular e a Suelen tinha mais dinheiro no bolso. E o Heitor tinha um pouco menos de dinheiro no bolso. E aí eles começaram a jogar. No decorrer do jogo, eles tiravam umas cartinhas. Nessas cartinhas, há contas a pagar e contas a receber. O que há dentro dessas cartinhas é a receita e a despesa. O que pode ser aí inesperadamente recebido e o que pode ser aí inesperadamente gasto. Então, no decorrer do jogo, para eles irem avançando as casinhas, não precisava de dado nem nada, era a tomada de decisão deles em cada cartinha que saía. Vou pagar o cartão de crédito com uma multa de 3%, vou ganhar um bônus de R$200, permaneço na mesma casa ou ande 2 casas. Dentro do jogo tinha várias decisões a ser tomadas. E essas decisões a ser tomadas, que é o que vai acontecer agora, que eu vou falar para vocês. Questione quem ficou com saldo positivo. Então, no caso aí, o Heitor ficou com saldo positivo. Quem zerou e se alguém saiu com saldo negativo. Será que alguém ficou devendo aí na escola de vocês? Manda aí nas minhas redes sociais, coloca aí no canal do Centro de Mídias, me marca e aí vocês falam, alguém ficou com saldo negativo, alguém ficou devendo, alguém não ficou devendo. Aqui no Centro de Mídias eu imprimi os dinheirinhos para uso pedagógico e eles puderam usar o dinheiro que estava na mão. Aí na escola eu dei a dica, se vocês não quiserem imprimir o dinheiro, né, porque são R$1.000 para cada pessoa, para cada grupo, poderia colocar aí um sulfite, colocar aí, cada um saiu com 1.000. Opa! Cada um saiu com 1.000 e aí tinha que escolher aí um desejo.
subtrai o que tem de desejo e aí aparecendo aqui as cartinhas, as decisões, e aí quanto ia gastando e o total embaixo. Total aqui, quanto ficou com cada um. Lembrando que quem perdeu tinha que dar 20% do valor. Então quem ganhou, ganhou e ficou com aquele saldo todo, e quem perdeu ia dar 20% ainda do que tinha para o colega ou para o grupo. Aqui no meu caso eu só chamei 2 estudantes, que eu não consigo colocar aqui no estúdio mais que 2 pessoas. Eu expliquei isso quando eu estava falando e fazendo o jogo com o Heitor e com a Suelen. Eu só consigo 2 alunos, 2 estudantes por vez aqui, eu e mais 2 na hora da gravação. Eu não consigo, eu acho que seria muito mais interessante, muito mais divertido se tivesse um grupo de pessoas aí na hora da tomada da decisão. E o Heitor e a Suelen, infelizmente, eles tiveram que jogar sozinhos, só eles 2, mas foi muito bacana, foi divertido com 2 pessoas e eu ali, né, sendo o banco deles, dando troco, foi bem bacana. Então, se você não tiver todo mundo aí da classe que queira jogar, pode jogar aí também de dupla, aí seja, ou de trio, né? Uma pessoa sendo aí o banco para ir trocando os dinheirinhos ou fazendo aqui as contas no papel. Então, explore como vocês registraram o resultado e se alguém ficou com valor negativo. Tá aqui. Neste caso, solicite todos que analisem as escolhas feitas pelos colegas e verifiquem se outras decisões poderiam ser melhores. Então aqui, ó, na hora de tomar a decisão, será que poderia ser melhor? Será que se eu pagasse à vista eu pagaria menos multa? Será que se eu pagasse a prazo? Será que eu sou muito pão duro? Será que não? Será que eu sou muito gastador? O que será, né? Quais essas decisões, esses questionamentos e essas reflexões têm que acontecer aí na sala de vocês? Será que eu faço bom uso do dinheiro? Será que eu não faço? Será que eu faria diferente numa outra rodada? Será que eu não faria? Qual a estratégia que eu tomaria aí se o dinheiro fosse mesmo de verdade? Será que eu gastaria? Se eu não gastaria? O que eu faria com isso? Então, aí nesse caso, solicite que todos analisem as escolhas feitas pelo colega e verifique se outras decisões poderiam ser tomadas. Nesse processo investigativo, lembrando que esse processo investigativo é uma das habilidades que vocês têm que, né, ter aí esse eixo estruturante na hora do aprendizado aí desse aprofundamento. Esse processo investigativo, observe e registre os argumentos para justificar sua ideia ou convencê-lo a outros da turma. Então, na hora que você falar, não, eu prefiro pagar meu cartão de crédito a prazo, o Heitor, numa das jogadas, ele disse que não queria pagar o cartão dele à vista, que ele preferia pagar a prazo com 10% de desconto do que à vista com 30%. Será que a ideia do Heitor foi boa ou não? É isso que vocês precisam aí se questionar, refletir, ver se pagar com 10% apenas e pagar a prazo é melhor do que pagar com 30% à vista. O que é melhor fazer? Esses questionamentos aí que tem que acontecer e vocês têm que aí justificar a ideia para convencer o outro colega. Por que é melhor? O Heitor disse as considerações dele, mas por que é melhor aí as suas considerações? O que você acha que é melhor? Por que você está fazendo esse uso do dinheiro? Compartilhe com seus colegas, com o professor da sala. Compartilhe comigo se você quiser nas minhas redes sociais. Pode colocar lá por que você faz o uso do pagamento 10% a prazo do que 30% à vista. E aí a gente pode até discutir aí essas considerações. Tá aí. Vale ainda conversar sobre como os que não chegaram no final da trilha calcularam esses 20% de multa. Então, nós vamos conversar sobre quem não chegou, aí a Suelen, que chegou atrasada, né? Chegou no final, chegou depois, em segundo lugar, ela pagou 20% de multa e conseguiram ou não comprar o objeto escolhido. Converse com eles sobre as decisões que tomariam e sobre o porquê dessas decisões, né? Ó, converse sobre as decisões que tomaram e sobre o porquê dessas decisões. Será que vocês comprariam um produto mais barato para ter mais dinheiro no bolso? Ou vocês comprariam um produto, continuariam com o mesmo produto para ver se depois no decorrer dessa trilha de pagar aí tanta conta, né? A gente, no decorrer das nossas vidas aí, é que vocês ainda não têm boleto, mas daqui um tempo, daqui 2 anos, 3 anos, a gente já vai ter um monte de boleto para pagar. Então, no decorrer aí do nosso cotidiano, o que é melhor, né? A gente
gastar com o objeto desejado e guardar aí para as emergências e para as coisas que acontecem no dia a dia. Lembrando que gastar é muito bom, ter desejo também é muito bom e a gente precisa disso para dar um up aí na nossa vida. A gente trabalha, a gente tem direito a esses desejos, mas também é bom guardar e ter aí para pagar nossas continhas, pagar aí um cartão de crédito, tem uma promoção também. A gente gosta de ter de ter esse dinheirinho para adquirir essa promoção. Quem não gosta de uma promoção e é um objeto que a gente quer muito, mas a gente também tem que pagar, né, as despesas fixas. Lembrando aí que despesa fixa, ela acontece aí todo mês. Opa. A despesa fixa aí acontece todo mês. Eita, não tá. Agora foi. A despesa fixa acontece todo mês e a despesa variável a gente pode, como já diz o nome, né? A gente pode, devo ter pego o Libras aí. A despesa variável, ela vai variando aí conforme os nossos gastos, né? E aí naquelas cartinhas, a próxima atividade é a gente fazer aí o que era despesa fixa e o que era despesa variável. Será que todo mundo tem essa ideia aí clara na cabeça? Vamos tentar fazer quando a gente estiver pagando, né, alguma coisa, pagando transporte, comendo na cantina, comprando algum alimento. Será que é fixo ou será que é variável? Fazer esse jogo aí, esse pensamento. Como que é? Que tipo de despesa é essa? Eu gasto todo mês, eu não gasto todo mês. Lembrando que o preço pode variar, mas a despesa é fixa. Então, se é uma conta de consumo, né, que é fixo todo mês, ela é despesa fixa, mesmo que o custo varie. E a despesa variável é aquela despesa aí que a gente tem, às vezes, não sempre. Ela varia aí com os nossos desejos, as despesas variáveis. Então, depois da exploração das escolhas feitas por vocês durante o jogo, peçam que analisa. Então, nós vamos analisar aí se de fato o seu avatar corresponde às decisões que tomaram. Vocês lembram que lá no começo do jogo vocês tiveram que fazer um avatar. Então, esse avatar ele tinha algumas características. Ele poderia ser um poupador, ele poderia ser um gastador. Eu lembro que a do Heitor, ele gostava de gastar, mas ele depois ficava com uma dor na consciência porque gastou. Já a Suelen, ela era poupadora, ela guardava o dinheiro porque ela queria comprar algo que ela sonhava muito, mas ela não contou pra gente o que era. Então aí fica aí o segredo da Suelen. Que será que a Suelen queria? Então a gente tem dois perfis aí, o perfil que compra bastante, mas depois sente remorso, e o perfil da Suelen, que guarda o dinheiro porque ela quer comprar algo muito especial. Aí a gente não descobriu o que era. Então aí tá aí, ó, depois da exploração feita pelos jovens durante o jogo, peçam que analise aí o avatar, correspondente às suas decisões. Solicite que falem sobre as diferenças ou semelhanças entre o comportamento de cada um no processo do jogo e a definição que fizeram para o seu avatar. Então, eu vou colocar aqui os avatares da Suelen e do Heitor. Então, a gente tem dois avatares aí com características diferentes. Lembrando que no material consta um monte de característica. Peça para o seu professor aí falar as características. Eu acho que é na aula 1 da atividade 3, eu explanei todas as características para vocês. Todas. Então, vamos lá, ó. Então, aqui a gente vai colocar o do Heitor e da Suelen. Então, a gente está falando aí, ó, dos avatares. O do Heitor, ele gostava de gastar, ele gostava de gastar, porém, ele sentia culpa. E a Suelen, ela queria guardar dinheiro
para comprar um desejo. Para comprar algo especial. Então o Heitor, ele queria gastar muito, mas ele sentiu um pouco de culpa. Já a Suelen, ela queria comprar algo muito especial, por isso que ela guardava dinheiro. E aqui está falando para a gente ver se no processo do jogo, nas cartinhas, eles eram gastadores ou poupadores. Infelizmente, aí a Suelen, toda a cartinha dela, ela sempre tinha que gastar. Então, nunca saía aí para ela guardar o dinheiro. Então, tudo saía para ela pagar uma conta de luz, pagar uma conta de água, pagar um cartão de crédito. As cartinhas da Suelen não foram muito generosas. Já do Heitor só saía receita. Então, ele ganhava bônus da família. O Heitor sempre conseguiu aí mais um extra. Por isso que acho que acabou ganhando, porque ele sempre passava as cartas e a Suelen nunca tinha dinheiro, por mais que ela falou que gostava de guardar dinheiro. E é esse processo aí, dessa definição do que aconteceu no jogo, que vocês aí vão discutir na escola. Então nós vamos incentivar a relacionar as características financeiras do que terão aí ao longo da vida, quando precisarão efetuar esse pagamento de compra, fazer compras de modo consciente, planejar os passos para o seu projeto de vida e refletir aí para evitar transtornos financeiros, porque a gente também não quer que vocês tenham aí transtornos financeiros, né? O nosso nomezinho aí, a gente quer ter crédito sempre. Então a gente, para esses transtornos financeiros, a gente não quer dever a ninguém e aí a gente só consegue fazendo o bom uso do dinheiro. Então, se a gente fizer um bom uso do dinheiro, se a gente planejar aí os nossos passos para o nosso PV, a gente consegue aí guardar e ter aí sempre um dinheirinho no bolso. E para finalizar, nós vamos retomar aí as cartas com vocês, algumas delas eu selecionei, e organizar como, né, numa lista as despesas fixas, aquelas que estão em todo mês presentes no orçamento, das cartas com as despesas variáveis e ainda a gente vai ver o que é receita, o que é aí, qual cartinha era receita. Lembrando que a gente tem mais contas a pagar no mês do que a gente, do que bônus que a gente recebe, por isso que ela está bem divididinha aí. Então, que eu me lembre, né, a gente tinha 3 receitas e o resto, as 9 outras cartas eram despesas. Eu não coloquei todas as cartinhas para vocês, para mim não ficar dando spoiler e nem dando a correção de cada cartinha. Eu coloquei, acho que um exemplo com 4 cartas, pelo menos para vocês verem como que é para fazer essa atividade, o finalzinho da introdução. E aí vocês façam aí com o professor de vocês, com todas as 12 cartas, tá bom? Então vamos lá, ó. Então a gente vai relacionar aí receita, despesas fixas e despesas variáveis. Na carta 1, estava escrito assim, pagar uma conta de energia no valor de R$100. Tinha 2 decisões aí que o Heitor e a Suelen tomaram aí comigo. Pagar a conta avança 2 casas. E ainda ganha um bônus de R$20. Então, quem pagasse a conta aí, ó, ia pagar R$80. Quem pagasse a conta aí em dia. E se não tivesse o dinheiro para pagar, teria que pagar uma multa de 3% e ainda voltar 2 casas. Essa aí era a carta 1. Será que é despesa fixa, variável ou é uma receita? Então, aí, neste caso, pagar uma conta de energia é uma despesa fixa, tá aí, ó. É esse exercício aí que vocês têm que fazer na sala de vocês. O que é despesa fixa, o que é despesa variável e o que é receita. Nessa carta 1, a despesa é fixa, a conta de energia vem todo mês. Mesmo ela pode vir com o preço, né, com o custo dela variável, mas a despesa é fixa. Olha aí a carta 2, pagar uma conta de água no valor de R$95. Decisão: pagar a conta avance uma casa e ganhe um bônus de R$10. Ou B, não tem dinheiro para pagar,
uma multa aí de 3% e ainda ter que voltar 2 casas. Lembrando aí que a pessoa que tivesse o dinheiro, ela pagaria R$ 85,00, porque teria um descontinho se ela pagasse a conta à vista aí, se ela pagasse a conta na hora que ela estivesse lá. Uma conta de água, então a gente já viu que a conta de energia é uma despesa fixa. Uma conta de água, será que é despesa fixa ou despesa variável? Tá aí para vocês, é uma despesa fixa a conta de água. Vamos para a cartinha 3. A cartinha 3 fala assim: o cartão de crédito venceu, pagar uma multa de 150. Pagar a conta avance 2 casas e ainda tem um bônus de R$ 30. E a B não tem dinheiro para pagar, uma multa de 15% e volte 2 casas. Então aqui, ó, se a gente tirar 30, tomada a decisão aí, ó. Se a gente tirar 30 daqui, não selecionei a caneta. Se a gente tirar 30 daqui, R$ 120. Se a gente tivesse aí esse dinheiro, nós andaríamos 2 casinhas. E se a gente não tivesse esse dinheiro, pagaria uma multa de 15% e voltar 2 casas. Lembrando que a multa do cartão de crédito, se a gente não paga, é sempre mais alta do que uma multa de uma conta de consumo. E esse aí é uma despesa variável. E a quarta 4, pagar o aluguel e o condomínio no valor de R$ 350. A decisão: pagar a conta, avance uma casa e ganhe um bônus de R$ 20. E se não tem dinheiro para pagar, uma multa de 7% e volta a uma casa. Será que isso é despesa ou receita? Isso é uma despesa fixa, tá aí, ó. Pagar o aluguel ou o condomínio, a gente tem que pagar essa despesa aí todo mês. E na carta 8, que era a carta que a Sueli e o Heitor queriam sempre tirar, receber parte do pagamento do mês no valor de R$ 600. E sempre quando a gente fala receber, nossa conta aí vai ficar positiva. Quando a gente fala receber, é sempre aí uma receita. Então, a carta 8 era uma receita. E a carta 11, você ganhou um bônus de R$ 100, avance 3 casas. Também é uma receita. Tudo que entra aí é uma receita. Também é uma receita. Eu vou deixar para vocês o Agora é com vocês. Então tem aí uma atividadezinha, um exercício aí de lucro de gráficos. Vou deixar para vocês fazerem. E vou passar o mural da professora, o que a gente aprendeu. Nós terminamos aí a introdução, fizemos o jogo. Aqui a gente fez o jogo. E o que vem por aí? O desenvolvimento, eu posso até dar um spoiler, nós vamos aprender a ler boleto bancário, boleto de contas de consumo, boletos em geral, nós vamos aprender aí a ler, fazer o bom uso aí dos dados que constam no boleto. Eu queria agradecer muito a companhia de vocês, não esqueçam de avaliar a minha aula. Um beijo, até a próxima.